Eu sou o xerife Beaumont e já vi muita coisa nesta vida. Passei a maior parte dela patrulhando as estradas empoeiradas do Texas, lidando com o bom, o mal e o francamente bizarro. Mas há um caso, um único caso, que me assombra mais do que qualquer outro. Não por sua brutalidade, embora brutal fosse, mas pela forma como a justiça, lenta e implacável como um rio texano, finalmente encontrou seu caminho. É uma história que começa com um grito abafado em uma noite de verão e termina com o eco de uma sirene. Décadas depois. Era o verão de 1983 e o calor no Texas era daqueles que fritam o asfalto. Eu era um jovem patrulheiro, cheio de idealismo e com um distintivo brilhando no peito. A notícia chegou pelo rádio. Uma garota desaparecida. 14 anos, nome de batismo Sarah Jenkins, cabelos cor de milho, olhos azuis como o céu de um dia limpo. Ela tinha saído para uma festa na beira do rio Brazos, um ponto de encontro popular para os jovens da cidade. A festa, como muitas outras, tinha se estendido pela noite, com música alta e risadas que ecoavam pela margem. Mas Sarah nunca voltou para casa. As buscas começaram na manhã seguinte. O sol já castigava quando as equipes de busca, voluntários e alguns de nós, policiais, começamos a varrer a área. O rio Brazos, normalmente calmo e preguiçoso, parecia guardar segredos naquela manhã. Foi meu parceiro, um veterano chamado Hank, quem a encontrou. O corpo de Sarah estava parcialmente submerso em uma enseada rasa, escondido entre os juncos. A cena era horrível, e a inocência daquele rosto, agora pálido e sem vida, ficou gravada na minha memória para sempre. A autópsia confirmou o que todos temíamos. Sarah Jenkins havia sido assassinada, estrangulada. A cidade inteira entrou em choque. Uma garota tão jovem tirada de nós de forma tão cruel. A investigação começou imediatamente, com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Interrogamos todos que estavam na festa, cada adolescente e cada adulto que morava nas proximidades. Seguimos cada pista, por mais tênue que fosse. Mas o assassino, ele parecia ter evaporado no ar quente do Texas. Lembro-me de cada detalhe daquela investigação. As horas intermináveis na delegacia, o cheiro de café velho e o desespero crescente nos olhos dos pais de Sarah. Encontramos algumas evidências, marcas de luta na areia, um brinco de Sarah e o mais crucial, pequenos fragmentos de tecido humano sob as unhas da garota. Ela lutou, a pobre Sarah. Lutou com todas as suas forças. Aqueles fragmentos, minúsculos como eram a nossa maior esperança. Foram cuidadosamente coletados, embalados e enviados para o laboratório do estado. Naquela época, a tecnologia de DNA ainda engatinhava. Era algo novo, promissor, mas não tão avançado quanto hoje. Eles conseguiram extrair um perfil genético, mas não havia um banco de dados para comparar. Era um DNA sem nome. Um fantasma genético que não nos levava a lugar nenhum. O caso de Sarah Jenkins se tornou um arquivo frio, uma ferida aberta na alma da nossa pequena comunidade. Anos se passaram, e a cada aniversário da morte de Sarah, a dor voltava, e a frustração de não ter pego o responsável era um fardo pesado para todos nós, especialmente para mim, que vi de perto o sofrimento da família. Eu me aposentei do serviço ativo há alguns anos, mas ainda sou chamado para consultorias em casos antigos. E foi assim que, em uma manhã de outono, o nome de Sarah Jenkins voltou a assombrar meus pensamentos. O telefone tocou, e era o detetive Miller, um jovem e promissor oficial que assumiu a divisão de casos arquivados. Ele tinha uma voz animada, quase eufórica, algo raro para quem lida com a escuridão do passado. "Xerife", ele disse, "acho que temos uma pista no caso Sarah Jenkins." Meu coração deu um salto. 42 anos. 42 anos de silêncio? E agora uma pista? Eu não podia acreditar. Ele me pediu para ir à delegacia, e eu fui com a mesma pressa de um novato em seu primeiro caso. Chegando à delegacia, o detetive Miller me conduziu a uma sala de reuniões onde uma tela grande exibia gráficos e dados. Ele começou a explicar. Nos últimos anos, a tecnologia de DNA havia avançado exponencialmente. Bancos de dados genéticos, tanto criminais quanto civis, haviam crescido a ponto de se tornarem ferramentas poderosas na resolução de crimes antigos. O DNA encontrado sob as unhas de Sarah, aquele que por décadas foi apenas um código sem rosto, agora tinha uma chance de ser identificado. Miller explicou que, com os novos métodos de análise, eles haviam conseguido refinar o perfil genético do agressor. Não apenas isso, mas uma nova lei no Texas
permitia que amostras de DNA coletadas em cenas de crimes antigos fossem comparadas com bancos de dados de doadores de sangue e medula óssea, desde que houvesse uma ordem judicial e um forte indício de conexão com um crime grave. Era uma medida controversa para alguns, mas para mim, que via a dor da família Jenkins, era uma luz no fim do túnel. Ele me mostrou o relatório. O perfil genético do agressor de Sarah havia sido inserido em um banco de dados nacional. E para a surpresa de todos, havia um match. Não um match direto com um criminoso já fichado, mas um match familiar. Isso significava que o DNA pertencia a um parente próximo de alguém no banco de dados. A partir daí, a investigação se tornou uma teia complexa de genealogia forense, rastreando árvores genealógicas e cruzando informações. Foi um trabalho de detetive à moda antiga, misturado com a mais alta tecnologia. Eles descobriram que o parente mais próximo no banco de dados era uma mulher de meia idade que havia doado sangue em uma campanha de caridade anos atrás. A partir dela, eles construíram uma árvore genealógica, procurando por homens que teriam a idade certa na época do crime de Sarah. A lista foi se estreitando até que um nome surgiu. Um nome que não me era estranho, mas que eu nunca teria associado ao caso Sarah Jenkins: Arthur Finch. Arthur Finch é o nome, ecoou na minha mente. Eu o conhecia, claro. Não pessoalmente, mas de vista. Ele era um homem respeitável na comunidade. Um empresário bem-sucedido no ramo de construção, conhecido por sua filantropia e por ser um pai de família exemplar. Casado, com 2 filhas adultas. Uma vida aparentemente perfeita. A ideia de que ele pudesse ser o monstro que tirou a vida de Sarah era quase impensável. Mas o DNA não mente. E a justiça, como eu disse, é lenta, mas implacável. Miller continuou, explicando como eles haviam chegado a Arthur. A filha mais nova de Arthur, Emily, havia sofrido um acidente grave. Um acidente de carro na estrada para Austin. Ela precisava de uma transfusão de sangue urgente, mas seu tipo sanguíneo era extremamente raro. A família, desesperada, havia feito um apelo público por doadores compatíveis. Arthur, em um ato de desespero e amor paternal, decidiu fazer o teste para ver se era compatível com a filha. Ele queria salvar a vida dela a todo custo. E foi exatamente isso que o levou à ruína. Quando Arthur fez o teste de compatibilidade sanguínea, uma amostra de seu DNA foi coletada. Essa amostra, por protocolo, foi inserida no Banco de Dados Nacional. E foi aí que o sistema de rastreamento de DNA, aquele que por décadas foi um fantasma sem nome, encontrou seu par. O DNA de Arthur Finch era uma correspondência exata com o DNA encontrado sob as unhas de Sarah Jenkins. O tecido humano, guardado por mais de 40 anos, finalmente revelou seu segredo. O assassino de Sarah Jenkins tinha um nome, um rosto e uma vida construída sobre uma mentira. O silêncio na sala era pesado. Eu podia sentir o peso de 42 anos de impunidade sendo levantado. A ironia era cruel, quase poética. O homem que tirou uma vida inocente, que escapou da justiça por décadas, seria pego por um ato de amor, tentando salvar a vida de sua própria filha. O destino, ou talvez a justiça divina, tinha seus próprios planos. Miller me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e tristeza. "Xerife", ele disse, "o mandado de prisão já foi emitido. Estamos indo buscá-lo." Eu me levantei, sentindo o peso da história em meus ombros. A imagem de Sarah Jenkins, a garota de 14 anos com olhos azuis e cabelos cor de milho, flutuou em minha mente. Finalmente, depois de todos esses anos, ela teria justiça. Mas a forma como ela veio, a forma como o amor de um pai se tornou a ferramenta de sua própria condenação, era algo que eu nunca esqueceria. Era um lembrete sombrio de que, não importa o quão fundo você enterre seus segredos, a verdade sempre encontra um caminho para a superfície, muitas vezes, nos momentos mais inesperados e dolorosos. A viagem até a residência de Arthur Finch foi silenciosa. O carro da polícia deslizava pelas ruas arborizadas de um bairro que exalava prosperidade e tranquilidade. Era o tipo de lugar onde as crianças brincavam na rua sem supervisão, e os vizinhos se cumprimentavam com sorrisos. Um cenário que contrastava brutalmente com a escuridão que estávamos prestes a desenterrar. Eu observava a paisagem, pensando em como um homem poderia viver uma vida tão aparentemente normal, construindo uma família, uma reputação, enquanto carregava um segredo tão hediondo. Arthur Finch era, para todos os efeitos, um pilar da comunidade. Sua empresa de construção havia erguido vários edifícios importantes na cidade,
incluindo a nova ala do hospital local. Ele era membro do conselho da igreja, patrocinador de eventos esportivos juvenis e um rosto conhecido em todas as festas de caridade. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitaria do monstro que se escondia por trás daquela fachada de respeitabilidade. Ele havia se casado com Sarah, uma mulher gentil e dedicada, e juntos tiveram 2 filhas, Emily e Jessica. Elas eram o orgulho de Arthur, e ele as amava com uma intensidade que agora se revelava a sua própria ruína. Emily, a filha mais nova, era uma jovem vibrante, cheia de vida, com um futuro promissor pela frente. Ela estava na faculdade, estudando medicina, seguindo os passos de sua mãe, que era enfermeira. O acidente de carro foi um golpe devastador para a família. Um motorista embriagado, uma curva perigosa, e de repente a vida de Emily estava por um fio. Ela perdeu muito sangue, e a necessidade de uma transfusão urgente se tornou a prioridade máxima. O tipo sanguíneo de Emily era AB negativo, um dos mais raros. O hospital estava em polvorosa, buscando doadores compatíveis em todos os bancos de sangue da região. A cada hora que passava, a situação de Emily se tornava mais crítica. Arthur e Sarah estavam desolados. Passavam dia e noite no hospital, agarrados a cada boletim médico, a cada palavra dos médicos. Foi então que um dos médicos sugeriu que os familiares mais próximos fizessem o teste de compatibilidade. Era uma chance remota, mas era uma chance. Sarah e Jessica fizeram o teste, mas seus tipos sanguíneos não eram compatíveis. Restava Arthur. Ele hesitou por um momento, não por falta de amor pela filha, mas por um medo irracional. Um pressentimento sombrio que ele não conseguia explicar. Mas o amor por Emily era maior do que qualquer medo. Ele faria qualquer coisa para salvá-la. E assim, com o coração apertado e a esperança renovada, Arthur Finch estendeu o braço para a enfermeira, permitindo que uma amostra de seu sangue fosse coletada. Ele não sabia, mas aquele pequeno frasco de sangue continha a chave para desvendar um segredo guardado por mais de 4 décadas. Um segredo que o levaria de volta ao inferno que ele pensou ter deixado para trás. Enquanto esperávamos o resultado do teste de compatibilidade, a tensão no hospital era palpável. Arthur tentava se manter forte por Sarah e Jessica, mas a cada minuto que passava, a ansiedade o consumia. Ele se lembrava da noite de 1983, dos detalhes que ele havia tentado apagar de sua memória por tanto tempo. A festa na beira do rio, a discussão com Sarah Jenkins, a raiva que o dominou, o momento em que suas mãos se fecharam em torno do pescoço dela. Ele se lembrava do pânico, da fuga, da sensação de alívio quando percebeu que ninguém o havia visto. Ele havia construído uma nova vida, uma vida de mentiras, e por 42 anos, ele havia conseguido enganar a todos. Mas agora, o passado estava batendo à sua porta, e a ironia era cruel. A salvação de sua filha seria a sua própria condenação. O detetive Miller e eu chegamos à casa de Arthur Finch. A porta estava entreaberta e podíamos ouvir vozes lá dentro. A tensão no ar era quase elétrica. Eu respirei fundo, preparando-me para o que viria. A justiça finalmente estava prestes a ser servida. Mas a que custo? A vida de uma família seria destruída. E a verdade, por mais necessária que fosse, traria consigo uma dor imensurável. O passado, como um fantasma, havia retornado para cobrar sua dívida. E Arthur Finch, o homem respeitável, o pai amoroso, estava prestes a enfrentar as consequências de seus atos, não por um erro do presente, mas por um crime que ele pensou ter enterrado para sempre nas profundezas do rio Brazos. Entramos na casa. Sarah Finch, a esposa de Arthur, estava na sala de estar ao telefone, com uma expressão de preocupação no rosto. Ela nos viu e desligou a ligação, seus olhos se arregalando em surpresa e apreensão. Atrás dela, Jessica, a filha mais velha, estava sentada no sofá com os olhos inchados de tanto chorar. O ambiente estava carregado de uma tristeza profunda, a tristeza de uma família à beira do abismo, esperando notícias sobre a vida de sua filha mais nova. Foi Sarah quem falou primeiro, a voz embargada. Xerife Beaumont, o que aconteceu é a Emily. Ela está bem? Eu olhei para o detetive Miller, que deu um passo à frente. Senhora Finch, não é sobre a Emily diretamente. Gostaríamos de falar com o Sr. Finch. Ele está em casa? A expressão de Sarah mudou de preocupação para confusão, e depois para um medo crescente. Arthur, ele está no quarto. Por quê? O que está acontecendo? Miller manteve a voz calma, profissional,
mas eu podia sentir a tensão em cada palavra. Temos um mandado de prisão para Arthur Finch, senhora. Finch é sobre um caso antigo. O ar na sala pareceu congelar. Sarah levou as mãos à boca, os olhos fixos em nós como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Jéssica soltou um pequeno grito abafado, e as lágrimas começaram a rolar novamente pelo seu rosto. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de uma sirene, que parecia se aproximar. Arthur Finch apareceu na porta do quarto, atraído pelo burburinho. Ele estava pálido, com olheiras profundas, o reflexo de noites sem dormir no hospital. Seus olhos varreram a sala, parando em nós e então em sua esposa e filha. Por um breve momento vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Um reconhecimento do inevitável. Ele sabia. Ele sempre soube que este dia poderia chegar. Arthur Finch, Miller disse, sua voz firme e clara. Você está preso pelo assassinato de Sarah Jenkins, ocorrido em 1983. As palavras caíram como pedras pesadas no silêncio da sala. Sarah soltou um gemido e Jéssica começou a chorar incontrolavelmente. Arthur não disse nada. Seus olhos, antes cheios de cansaço e preocupação, agora estavam vazios, como se a vida tivesse sido drenada dele. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em questão de segundos. O homem respeitável, o pilar da comunidade, desmoronou diante de nossos olhos. Não pode ser. Sarah sussurrou, a voz quase inaudível. Arthur, o que eles estão dizendo? Arthur olhou para ela e, pela primeira vez, viu uma emoção em seus olhos. Uma mistura de desespero e resignação. Ele não tentou negar, não tentou resistir. Ele simplesmente estendeu os pulsos, aceitando as algemas que Miller lhe oferecia. O som metálico das algemas ecoou pela casa. Um som que selava o destino de Arthur Finch e desvendava um mistério de décadas. Enquanto Miller o conduzia para fora, Arthur parou na porta, virou-se e olhou para suas filhas. Seus olhos se fixaram em Jéssica e então em Sarah. Não havia palavras, apenas um olhar de profunda tristeza e um arrependimento tardio. Ele sabia que a vida que ele havia construído, a família que ele amava, estava prestes a ser destruída por um segredo que ele havia guardado por tanto tempo. A ironia era brutal. O ato de amor que ele fez para salvar sua filha foi o mesmo ato que o condenou. O DNA, a mesma ciência que poderia ter salvado Emily, foi a ferramenta que trouxe Arthur à justiça. O carro da polícia partiu, levando Arthur Finch para a delegacia. Sarah e Jéssica ficaram na porta, abraçadas, chorando. A imagem delas, quebradas e confusas, ficou gravada na minha mente. A justiça havia sido feita sim, mas a um custo imenso. A vida de uma família havia sido estraçalhada, e a verdade, por mais necessária que fosse, deixou um rastro de dor e desilusão. O caso de Sarah Jenkins estava finalmente fechado, mas as cicatrizes que ele deixou, tanto na família da vítima quanto na do agressor, seriam eternas. E eu, o velho xerife Beaumont, sabia que essa história, a história de um amor que condenou, me assombraria até o meu último dia. A notícia da prisão de Arthur Finch se espalhou como um incêndio florestal pelo Texas. A pequena cidade que por décadas havia tentado esquecer o horror do caso Sarah Jenkins foi novamente jogada em um turbilhão de emoções. Choque, incredulidade, raiva e, para muitos, um senso de justiça tardia. As manchetes dos jornais gritavam a história: assassino de Sarah Jenkins preso após 42 anos. DNA revela segredo de homem respeitável. A vida de Arthur Finch, construída sobre uma base de mentiras e sangue, desmoronou em questão de horas. O julgamento foi um espetáculo. A promotoria apresentou as evidências de DNA, irrefutáveis. O tecido sob as unhas de Sarah, o perfil genético, a correspondência com a amostra de sangue de Arthur. A defesa tentou argumentar sobre a idade da evidência, a cadeia de custódia, mas era inútil. O DNA era a prova irrefutável. A ironia da situação não passou despercebida. O promotor, em seu discurso final, destacou a tragédia de uma vida construída sobre um crime e como o amor de um pai por sua filha, paradoxalmente, foi o catalisador para a sua própria queda. Ele pintou um quadro vívido da justiça, lenta, mas inevitável, que esperou por mais de 4 décadas para se manifestar. Eu estava lá na primeira fila, observando Arthur Finch. Ele parecia um homem que havia envelhecido 100 anos. A arrogância e a confiança que ele exibia em sua vida pública haviam desaparecido, substituídas por uma resignação sombria.
Seus olhos, antes astutos, agora estavam opacos, fixos em um ponto distante, como se ele estivesse revivendo os momentos daquela noite fatídica. Ele não testemunhou em sua própria defesa. Não havia nada a dizer. A verdade finalmente havia se imposto. O veredito veio rapidamente, culpado, a sentença prisão perpétua. Não houve apelo, não houve surpresa. A justiça finalmente havia sido servida a Sarah Jenkins, mas o que restou? Uma família destruída. Sarah Finch, a esposa, se divorciou de Arthur, e ela e as filhas se mudaram da cidade, tentando recomeçar suas vidas longe da sombra do crime de seu pai e marido. Emily, a filha que Arthur tentou salvar, se recuperou do acidente, mas a notícia da verdadeira identidade de seu pai a deixou em um estado de choque e descrença. Aquele que ela amava e admirava, o homem que arriscou a vida para salvá-la, era um assassino. A revelação foi um golpe devastador, uma traição que provavelmente a assombraria para sempre. Eu, do xerife Beaumont, me aposentei de vez depois disso. O caso de Sarah Jenkins foi o último grande caso da minha carreira, e talvez o mais significativo. Ele me ensinou uma lição profunda sobre a natureza da justiça e a complexidade da alma humana. Aquele pedaço de tecido guardado por tanto tempo era mais do que apenas DNA. Era a prova de que o passado nunca morre, que os segredos mais sombrios têm uma maneira de vir à tona, e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho. A ironia da situação, a forma como o amor de um pai se tornou a ferramenta de sua própria condenação, é algo que ainda me tira o sono. É um lembrete assombroso de que, às vezes, a justiça não vem com um estrondo, mas com um sussurro genético que ecoa através do tempo, revelando a escuridão que se esconde sob a superfície da vida mais comum. E é por isso que, mesmo depois de todos esses anos, o caso da garota do Rio Brazos ainda me assombra. Um testemunho silencioso da implacável e assombrosa mão do destino. O caso de Sarah Jenkins, para mim, não era apenas um arquivo empoeirado. Era uma sombra que pairava sobre a minha carreira, um lembrete constante de uma falha, de uma vida jovem ceifada e de um assassino impune. A cada ano, no aniversário da morte de Sarah, eu me pegava revisitando os relatórios, as fotos, as poucas pistas que tínhamos. Eu me perguntava se havia algo que eu poderia ter feito diferente. Se alguma peça do quebra-cabeça havia escapado à minha percepção de jovem patrulheiro. A tecnologia da época era limitada, sim, mas a sensação de impotência era esmagadora. Lembro-me das noites em claro, do cheiro de café forte e do desespero silencioso dos pais de Sarah, que se transformou em uma dor crônica, uma ferida que nunca cicatrizava. A família Jenkins, pessoas simples e trabalhadoras, nunca se recuperou totalmente. O pai, um fazendeiro de poucas palavras, envelheceu prematuramente, seus ombros curvados sob o peso da perda. A mãe, uma mulher doce e religiosa, encontrou consolo na fé, mas seus olhos nunca mais brilharam com a mesma intensidade. Eles se mudaram da cidade alguns anos depois, incapazes de viver em um lugar que lhes trazia tantas lembranças dolorosas. Eu os visitei algumas vezes nos primeiros anos, tentando oferecer algum conforto, mas as palavras pareciam vazias diante de uma tragédia tão profunda. A cada visita, eu sentia o peso da minha promessa não cumprida, a promessa de trazer o assassino de sua filha à justiça. E agora, 42 anos depois, a promessa estava prestes a ser cumprida. A notícia do match de DNA me trouxe uma mistura de alívio e uma estranha sensação de apreensão. Alívio por Sarah, por sua família, por todos nós que carregávamos o fardo daquele crime. Mas apreensão também, porque eu sabia que a verdade, por mais libertadora que fosse, traria consigo uma nova onda de dor. A vida de Arthur Finch, a vida que ele havia construído sobre as cinzas de Sarah Jenkins, seria pulverizada. E com ela, a vida de sua esposa e filhas, pessoas inocentes que seriam arrastadas para o inferno que ele havia criado. O detetive Miller, um homem de 30 e poucos anos, com a energia e o idealismo que eu tinha na idade dele, estava visivelmente abalado pela ironia do caso. Ele havia estudado o arquivo de Sarah Jenkins por meses, obcecado em encontrar uma solução. Para ele era mais do que um caso. Era uma questão de honra, de provar que a justiça, mesmo que tardia, sempre prevalece. Ele me contou sobre as horas que passou no laboratório, acompanhando os cientistas forenses enquanto eles trabalhavam com a minúscula amostra de tecido, extraindo o DNA, refinando o perfil.
Ele me descreveu a emoção no laboratório quando o sistema de busca apontou para uma correspondência familiar. E a surpresa, a descrença, quando o nome de Arthur Finch surgiu como o principal suspeito. Miller e sua equipe haviam feito um trabalho impecável. Eles não se apressaram em prender Arthur. Primeiro, eles investigaram a fundo a vida dele, procurando por qualquer indício de que ele pudesse ter estado na festa do Rio Brazos naquela noite de 1983. E encontraram testemunhas que na época eram adolescentes e que haviam sido interrogadas, mas que não tinham se lembrado de detalhes cruciais. Agora, com a memória refrescada e a ajuda de fotos antigas, se lembraram de ter visto um jovem Arthur Finch na festa. Ele era um pouco mais velho que Sarah, mas frequentava os mesmos círculos sociais. Havia até mesmo um relato de uma discussão entre Arthur e Sarah naquela noite, um desentendimento trivial sobre música ou algum flerte inocente que na época não parecia relevante, mas que agora ganhava um significado sinistro. A vida de Arthur Finch, que parecia tão perfeita, começou a se desvendar sob o escrutínio da investigação. Descobriram que ele tinha um histórico de temperamento explosivo na juventude, algo que ele havia conseguido suprimir com o passar dos anos. Havia registros de pequenas brigas na escola, de discussões acaloradas com amigos. Nada que indicasse um assassino, mas que, em retrospectiva, pintava um quadro de um jovem com problemas de controle da raiva. Ele havia se tornado um homem de sucesso, um pai de família, mas o monstro, o assassino, estava adormecido sob a superfície, esperando o momento certo para ser exposto. E o momento certo veio de forma tão cruel e inesperada. A tragédia de Emily, a filha de Arthur, foi o gatilho, o acidente, a necessidade desesperada de sangue, a decisão de Arthur de fazer o teste de compatibilidade. Ele, o homem que havia escapado da justiça por décadas, voluntariamente entregou a arma que o condenaria. A amostra de sangue, coletada com a intenção de salvar uma vida, se tornou a prova irrefutável de um crime cometido 42 anos antes. É o tipo de reviravolta que você só vê em filmes, mas que, no Texas, se tornou uma realidade sombria e assombrosa. Enquanto dirigíamos para a casa de Arthur, o rádio do carro da polícia estava ligado, e uma música country melancólica preenchia o silêncio. Eu olhava para a paisagem familiar, as fazendas, os campos de algodão, as pequenas igrejas. Quantos segredos essas terras guardavam? Quantas histórias de vidas destruídas, de crimes não resolvidos? O Texas é um lugar de grandes espaços, de horizontes amplos, mas também de sombras profundas. E Arthur Finch era uma dessas sombras. Um lembrete de que o mal pode se esconder à vista de todos, por trás de um sorriso amigável e de uma reputação impecável. Quando entramos na casa, a cena era exatamente como eu havia imaginado. A esposa e a filha em choque, a descrença em seus olhos, a negação, a dor, a confusão. E Arthur, o homem que havia enganado a todos por tanto tempo, finalmente confrontado com a verdade. Ele não lutou, não argumentou. A resignação em seus olhos era a prova de que ele sabia que o jogo havia terminado. O peso de 42 anos de segredo havia finalmente o esmagado. O som das algemas, o silêncio que se seguiu, o choro das mulheres. Tudo isso se tornou parte da minha memória. Um eco do caso Sarah Jenkins que nunca me abandonaria. O julgamento de Arthur Finch foi rápido e brutal. A promotoria não deixou pedra sobre pedra. O DNA, as testemunhas, o histórico de temperamento. Tudo se encaixava, formando um quadro sombrio de um assassino que havia se escondido à vista de todos. A defesa tentou, é claro, mas não havia como refutar a ciência. O veredito de culpado foi unânime, e a sentença de prisão perpétua foi proferida sem hesitação. Arthur Finch, o empresário respeitável, o pai amoroso, passaria o resto de seus dias atrás das grades, pagando por um crime que ele pensou ter enterrado para sempre. Mas a história não termina com a prisão de Arthur. As consequências de seus atos se estenderam muito além das paredes da prisão. A família Finch foi destruída. Sarah, a esposa, tentou manter a dignidade, mas a vergonha e a dor eram demais para suportar. Ela se mudou para longe, levando consigo as filhas na esperança de encontrar um novo começo, longe dos olhares curiosos e dos sussurros da cidade. Jessica, a filha mais velha, lutou para aceitar a verdade sobre seu pai. Ela o amava, o admirava, e a revelação de que ele era um assassino foi um golpe devastador. Ela se isolou, lutando para conciliar a imagem do pai que ela conhecia com a do monstro que ele realmente era.
E Emily, a filha que Arthur tentou salvar, a ironia final. Ela se recuperou fisicamente do acidente, mas as cicatrizes emocionais eram profundas. A notícia da prisão de seu pai e o motivo a deixou em um estado de choque e descrença. O homem que ela amava incondicionalmente, o herói que tentou salvá-la, era o mesmo homem que tirou a vida de uma garota inocente. Aquele ato de amor que deveria ter sido um momento de redenção se tornou a sua própria condenação e a condenação de sua família. A ironia era cruel, quase poética. O amor que ele sentia por sua filha foi a ferramenta que a justiça usou para alcançá-lo. E essa é a parte mais assombrosa da história. Não apenas a descoberta do crime, mas a forma como ela aconteceu. A forma como o destino teceu uma teia tão complexa e cruel para trazer a verdade à tona. Eu, o xerife Beaumont, já vi muita coisa nesta vida. Mas o caso de Sarah Jenkins, o caso da garota do Rio Brazos, é o que me assombra mais do que qualquer outro. É um lembrete constante de que a justiça, por mais lenta que seja, sempre encontra um caminho. E que os segredos mais sombrios, por mais enterrados que estejam, sempre voltam para assombrar aqueles que os guardam. É uma história de amor e traição, de vida e morte, de justiça e ironia. E é uma história que, para mim, nunca terá um fim. Ela vive em cada sombra, em cada sussurro do vento, em cada lembrança daquele verão de 1983, quando a inocência foi perdida e a escuridão se instalou no coração do Texas. E é por isso que, mesmo depois de todos esses anos, o caso da garota do Rio Brazos ainda me assombra. Um testemunho silencioso da implacável e assombrosa mão do destino. O impacto da revelação sobre Arthur Finch reverberou por toda a comunidade como uma pedra lançada em um lago calmo. As pessoas que o conheciam, que o admiravam, que confiavam nele, foram forçadas a confrontar a ideia de que o mal pode se disfarçar sob a mais respeitável das fachadas. A confiança foi abalada e uma sombra de suspeita pairou sobre as relações. Quem mais, eles se perguntavam, estaria escondendo um segredo tão terrível? As conversas nas cafeterias e nas igrejas se voltaram para o passado, para as lembranças de Sarah Jenkins, para a dor de sua família e para a incredulidade de que o assassino havia vivido entre eles por tanto tempo, intocável, inquestionável. Para mim, o xerife Beaumont, a prisão de Arthur Finch foi um fechamento, mas não um alívio completo. A justiça sim havia sido feita, mas a maneira como ela se manifestou, através de um ato de amor paternal que se tornou a própria condenação, era algo que me perturbava profundamente. Eu passei a vida inteira acreditando na lei, na ordem, na ideia de que o bem sempre prevalece. Mas essa história me mostrou a complexidade da natureza humana. A capacidade de um indivíduo de carregar uma escuridão tão profunda enquanto projeta uma imagem de luz. Isso me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre o certo e o errado, sobre a culpa e a redenção. Lembro-me de uma conversa que tive com o detetive Miller, dias depois da prisão de Arthur. Ele estava exausto, mas havia um brilho em seus olhos. A satisfação de um trabalho bem feito. Ele me perguntou se eu sentia que a justiça havia sido plena. Eu hesitei. Plena? Como a justiça pode ser plena quando uma vida inocente foi tirada, quando uma família foi destruída e quando outra família, a do agressor, foi estraçalhada pela verdade? Eu disse a ele que a justiça é um processo, não um destino. É uma busca incessante pela verdade, por mais dolorosa que ela seja. E às vezes, a verdade é mais assombrosa do que a própria mentira. O destino de Emily, a filha de Arthur, foi o que mais me tocou. Ela era uma vítima inocente das escolhas de seu pai. Uma jovem que quase perdeu a vida em um acidente e que, ao se recuperar, descobriu que o homem que a amava incondicionalmente era um monstro. Aquele amor que a salvou fisicamente a destruiu emocionalmente. Eu me perguntava como ela conseguiria viver com essa verdade. Como ela conseguiria reconstruir sua vida, sabendo que o ato de amor de seu pai foi o que o levou à prisão. A ironia era cruel, e a dor de Emily era palpável, mesmo à distância. O caso de Sarah Jenkins se tornou uma lenda local, uma história contada, em sussurros. Um conto de advertência sobre os segredos que guardamos e as consequências que eles podem ter. As pessoas falavam sobre o DNA, sobre a tecnologia que finalmente trouxe a verdade à tona. Mas também falavam sobre a ironia, sobre o destino, sobre a mão invisível que teceu uma teia tão complexa para desvendar um crime de décadas.
Era uma história que desafiava a lógica, que testava a fé, que questionava a própria natureza da justiça. E eu, o xerife Beaumont, me tornei o guardião dessa história. As pessoas vinham até mim, querendo saber mais, querendo entender. Eu contava a história, cada detalhe, cada reviravolta, cada momento de dor e de revelação. Eu contava a história de Sarah Jenkins, a garota inocente que teve sua vida roubada. Eu contava a história de Arthur Finch, o homem que viveu uma mentira por décadas. E eu contava a história da justiça, que como um rio texano pode ser lenta, mas que no final sempre encontra seu caminho, arrastando consigo todos os segredos e todas as mentiras. E é por isso que, mesmo depois de todos esses anos, o caso da garota do Rio Brazos ainda me assombra. Um testemunho silencioso da implacável e assombrosa mão do destino e da verdade que, como um fantasma, nunca morre. Os anos se passaram desde que Arthur Finch foi para a prisão, mas a sombra do caso Sarah Jenkins nunca se dissipou completamente. Para mim, ela se tornou uma espécie de bússola moral, um lembrete constante da fragilidade da vida e da persistência da verdade. Eu me pegava muitas vezes, sentado na varanda da minha casa, observando o pôr do sol alaranjado do Texas, e minha mente divagava para aquela noite de 1983. Eu via o rosto de Sarah, os olhos azuis, o cabelo cor de milho. Eu ouvia o grito abafado, o som da sirene, e eu sentia o peso daquele pedaço de tecido minúsculo, mas carregado de um segredo que levou mais de 4 décadas para ser revelado. O que mais me assombra talvez não seja apenas o crime em si, mas a forma como a vida de Arthur Finch se desenrolou depois. Como ele conseguiu viver uma vida tão normal, tão respeitável, com um segredo tão monstruoso escondido em seu coração. Como ele olhava para suas filhas, para sua esposa, sabendo que a base de sua felicidade era uma mentira construída sobre a morte de uma adolescente. Essa dualidade, essa capacidade de coexistência entre o bem e o mal em uma mesma pessoa, é algo que ainda me intriga e me perturba. É um lembrete de que a superfície nem sempre revela a profundidade, e que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados. Eu visitei Arthur Finch uma vez na prisão. Foi uma visita breve, e ele parecia ainda mais envelhecido, seus olhos vazios, sem o brilho de antes. Ele não falou muito, e eu também não. Não havia nada a dizer. A verdade já havia sido dita, e as consequências já haviam sido sentidas. Eu apenas o observei, tentando entender o que o levou a cometer aquele ato hediondo, e como ele conseguiu viver com isso por tanto tempo. Mas não havia respostas. Apenas o silêncio pesado de um homem que havia perdido tudo. Não por um erro do presente, mas por um crime do passado que ele pensou ter enterrado para sempre. O caso de Sarah Jenkins também me fez refletir sobre a natureza da justiça. É ela uma força cega, imparcial, que age de acordo com a lei? Ou é ela uma entidade com uma vontade própria, que espera o momento certo para se manifestar, tecendo uma teia complexa de eventos para trazer a verdade à tona? A forma como Arthur Finch foi pego, através de um ato de amor por sua filha, é algo que transcende a lógica e a razão. É quase como se o universo tivesse conspirado para que a verdade viesse à luz, usando o amor como um instrumento de condenação. Essa ironia, essa reviravolta do destino, é o que torna essa história tão impactante e assombrosa. E assim, a história da garota do Rio Brazos continua a ecoar em minha mente. Um lembrete constante de que o passado nunca está realmente morto. Ele apenas espera, paciente, por um momento de fraqueza, por um ato de desespero, por uma reviravolta do destino, para se manifestar e cobrar sua dívida. E quando isso acontece, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para a superfície, deixando um rastro de dor e de assombro. E é por isso que, mesmo depois de todos esses anos, o caso da garota do Rio Brazos ainda me assombra. Um testemunho silencioso da implacável e assombrosa mão do destino, e da verdade que, como um fantasma, nunca morre. Não perca mais nenhuma história que vai te prender do começo ao fim. Clique no botão inscrever-se agora e ative o sininho para mergulhar em narrativas que desafiam a mente e tocam a alma. Junte-se à nossa comunidade e descubra o poder das grandes histórias.